Olá, amigos da TEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. O estudo de hoje será dedicado à parábola do credor implacável, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje com a presença do Julião, da Miriam, do Saulo e da Ivete. Então vamos fazer as considerações. Vamos iniciar, então, esse estudo fazendo, então, a leitura dessa parábola. Essa parábola está no item 3 do capítulo 11. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjuntava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir. Ele perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando-lhe seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulando-o, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjuntava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa parábola está em Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35. Como já dizemos também, né, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E como foi, Ivete, que Kardec, então, organizou para nós essa lição? Então, Kardec, ele intitulou esse capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e ele se dividiu nos seguintes itens. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. E nas instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor? Ok. Então, aí nós estamos vendo aqui que nós vamos ver aqui a questão do nome. Então, nós chamamos de credores implacáveis, né? E aqui Kardec chamou de credores e devedores. O que é isso, Saulo? Isso é interessante, né, até para o telespectador. Quando a gente vê esses títulos de uma parábola, o título de uma passagem, a gente deve sempre lembrar que nos manuscritos originais não existiam esses títulos de forma alguma. Não existia nem divisão de capítulo, nem divisão de versículos. Os manuscritos escritos em grego koiné, que é o grego comum, eles eram uma letra depois da outra, sem espaço entre palavras, inclusive. Com o passar do tempo, para facilitar a memorização, o acesso, esses trechos foram sendo divididos por estudiosos, separados em capítulos, separados em versículos, e dando-se títulos a determinadas passagens. Mas isso não é um consenso. Se a gente pegar uma Bíblia João Ferreira de Almeida de Estudos, nós vamos ter algum título. Se a gente pegar uma Bíblia da tradução ecumênica, nós vamos ter outro título. Se pegarmos a Bíblia de Jerusalém, outro título. Os títulos não fazem parte do texto original. Eles só auxiliam
a gente a identificar uma determinada passagem, a lembrar dela, facilitam, tem seu papel, mas eles não são parte integrante do texto. Até temos um nome, né? Um nome para a gente poder Se situar. Isso. Bom, aqui fala de algumas palavras assim, né, que no nosso dia de hoje estão meio desatualizadas, né? Denário, por exemplo, talentos. E aí isso é importante que a gente entendamos sobre essas palavras para poder entender a parábola como um todo. Isso é interessante porque quando essa parábola é construída, e Jesus é um artífice das parábolas, ele cria essas parábolas com muito zelo, com muito cuidado. Quando ele utiliza talento e denário, ele está fazendo uma comparação entre duas medidas muito diferentes. Talento equivaleria a milhares de dias de trabalho de uma pessoa. E um denário equivaleria a um ou alguns dias de trabalho. Então, quando ele coloca o primeiro devendo 10.000 talentos, ele está falando uma conta assombrosa, uma conta assim, que quase não seria paga em uma impagável. vida. Quase impagável. É um negócio, por isso que a pessoa tinha que ser vendida. Tinha mulher, filho, cachorro, casa, tudo tinha que ser vendido. É uma quantia muito grande, frente ao outro, que era uma quantia relativa a talvez 1 ano, 100 dias de trabalho, de uma proporção assim, porque na Palestina, no Império Romano, essas divisões não eram igual a gente tem hoje, né? O salário mínimo no Brasil, todo mundo sabe quanto é que vale. Naquela época existiam diferenças entre os lugares, entre as províncias, mas nós estamos falando aí de quantias absurdamente diferentes. Tanto é que aqui no primeiro, né, primeiro devedor, para que fosse paga a dívida, era preciso que vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. E ao segundo, né, era preciso que ele fosse preso. Então, né, por essa diferença já dá assim um entendimento da dimensão da dívida de um e de outro. E o primeiro foi perdoado. Teve as dívidas perdoadas, e o segundo não foi complacente com o que lhe devia. Além de vender a família, mãe, aliás, esposa, filho, o cachorro, periquito, né? Essas pessoas eram vendidas como escravos, não é verdade? E a pessoa ia preso, mas não ia ficar preso lá, ele ia trabalhar, trabalhos forçados, até quitar a dívida. Talvez você nem teria condições de quitar essa dívida nessa encarnação, né? E tem uma coisa interessante, Saulo, que ainda que essas moedas fossem equivalentes, se você fizer um cálculo matemático, dá apenas 1%. Ainda que tivesse o mesmo valor, uma simples conta matemática proporcional aqui, você vai ver que só dá 1% a dívida desse que foi intransigente. E aí há um símbolo importante, né? Porque a gente está falando de em relação às suas dívidas com esse grande rei, que representa Deus, né? Qual o tamanho da nossa dívida para com a divindade em face de qualquer dívida que alguém possa ter para conosco. Para aquele que nos deu a vida, para aquele que nos criou, para aquele que nos ama de maneira infinita. A dívida que nós temos para com Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que alguém possa nos dever. E é interessante a gente ver que Jesus nos dá a dimensão do amor maior, né? Que o amor maior perdoou, né? Esqueceu aquela dívida. Usou de misericórdia, né? Então, nós temos uma dívida enorme, Deus tem misericórdia com a gente. E, por outro lado, muitas vezes nós nos recusamos a usar de misericórdia, né, com o próximo, né, de exercitar o perdão, não perdoando. E esse simbolismo também, com esse perdão dessa dívida, no sentido de que Deus está ali sempre pronto nos acolhendo, nos amparando, nos dando novas oportunidades e esperando que nós também venhamos a fazer isso com aqueles que estão conosco na caminhada, né? Então, nos dá a dimensão deste amor maior, incomensurável de Deus, para com todos nós, que sempre temos novas oportunidades de recomeçar. É interessante que a parábola fala, o que ele pede? Ele pede assim, me dá mais tempo e eu te pagarei. Ou seja, ele não pede o perdão da dívida. A iniciativa de perdoar vem de Deus, vem do rei. Porque ele pede assim, me dá mais tempo, eu vou trabalhar e eu te pago. Ele falou assim, não, eu te perdoo. É muito amor. O rei teve compaixão, né? Quer dizer, o rei viu a situação dele, com a família e tudo mais, né? E talvez ele olhou e falou assim, as pessoas não dá conta de me pagar. Então, perdoou. Então, Deus também perdoa, né? Agora, um detalhezinho aqui, né?
ele fala assim, mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Aí a pergunta é, como é que uma pessoa presa vai pagar o que deve? Se você mandou prender, você tirou a ela a possibilidade de trabalhar para quitar aquela dívida, né? A intenção aqui é que ele não fugisse, né? Que ele não se afastasse, porque ele diz assim que ele encontrou alguém que ele devia. Então, provavelmente, esse que devia não devia estar encontrando com ele todo dia, né? Porque ele aproveitou a oportunidade para cobrar a dívida. E aí ele manda prender para, olha, dá um jeito, fala com parente, esposa, para pagar e aí te liberta. E eu só queria ver aqui com o Julião também, porque o que nos fala essa mensagem é da lei de amor, de justiça e caridade, lá do Livro dos Espíritos, né, das leis morais. Com toda certeza. Jesus faz um paralelo, né? Ele usa aqui o dinheiro, uma coisa material. Mas a parábola tem uma profundidade muito maior, porque as dívidas nossas de uns para com os outros são muito mais de cunho moral, né? Que é o perdão, né? Quando fala aqui da compaixão e da misericórdia, ele traz então para os valores do espírito. Porque para que eu possa perdoar uma dívida, eu preciso ter sentimento, compaixão e misericórdia, que é a moeda mais valorosa. Você queria falar, Zé Luiz? Não, pode continuar. É a moeda mais valorosa e a mais difícil de se ter, né? Que é essa a nossa verdadeira conquista, a transformação dos nossos sentimentos. Tanto é que Allan Kardec trouxe essa parábola para a lei de amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá. Vamos chamar então um pequeno intervalo e já voltamos na continuidade do estudo da parábola O Credor Implacável. Um instante só. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. E hoje nós estamos aqui conversando sobre a parábola do credor implacável, ou a parábola dos credores e devedores, como o Saulo explicou no primeiro bloco. O que interessa, né, é o conteúdo. Nós estamos aqui. Se nós formos trazer para a doutrina espírita, lá na oração do Pai Nosso, o Cristo já dizia, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas faltou esse homem ler, né, essa lição de Jesus, ou então fazer o Pai Nosso. E o que então que a doutrina espírita nos traz nesse sentido? Qual o entendimento nosso em relação aos princípios espíritas sobre essa passagem maravilhosa do capítulo 11 do Evangelho? Eu acho interessante porque o Espiritismo, na medida em que ele revela as leis universais, ele pode olhar para essas parábolas e resgatar aí essas leis que vigoram em todos os tempos. Então, a lei que está em jogo nessa parábola é a lei da misericórdia. E a lei da misericórdia não é algo feito simplesmente por Deus em relação a nós. A parábola mostra de maneira clara que a primeira atitude de Deus para com seus filhos é a atitude da misericórdia. Mas essa misericórdia ela só vai se prosseguir na medida da nossa atitude para com o outro. Ou seja, nós temos a chave para fechar a torneira de um lado, de nós para o próximo. Só que a lei, ela funciona nos dois lados. Na hora que nós diminuímos a misericórdia e a compaixão em relação aos outros, nós nos colocamos numa posição de receber a justiça de uma maneira mais firme. Não é Deus que impõe. Já que nós dissemos assim, é melhor ser duro com o outro e exigir que ele pague a sua dívida, então a mesma coisa que eu fiz para com o outro vai cair sobre a nossa cabeça. Então é melhor para você que a lei seja dura com você e que você também pague as suas dívidas. E aí vem a lei de amor, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados, mas se a gente se recusar, né, a se prevalecer da lei do amor, aí vem a lei de causa e efeito. Aí a gente vai pagar ou resgatar de uma outra forma, né? E não é punição de Deus. As pessoas falam assim, Deus está punindo, Deus está castigando. Não. Na medida em que eu estabeleci a minha relação para com o outro, de uma lei, de uma relação de imposição, uma lei rígida, eu me coloco nessa situação. Vai receber da mesma forma. Porque moeda. se eu acho que é o melhor para o outro, então de alguma forma isso deve ser melhor para mim. Aí quando eu recebo, eu descubro assim, olha, acho que isso que eu quis para o outro não é tão bom assim, porque eu estou experimentando e a gente vai se ajustando
na maneira de interagir com o próximo. E é interessante a gente ver que as parábolas que Jesus nos traz, elas sempre nos colocam numa situação em que nós podemos fazer algo por alguém, né? Então, nós recebemos uma benesse e agora nós temos o teste de oferecer a benesse ou criar para nós situações difíceis. Então, sempre tem alguém nos oportunizando um crescimento, sempre haverá o próximo no nosso caminho, né, a nos dar essa bendita oportunidade de fazer a aferição pessoal, o nosso teste, né? Eu já aprendi, é tão bom receber o bem, mas eu já sou capaz também de fazer o bem. É interessante isso que você falou, Miriam, porque a única maneira de você demonstrar o seu amor a Deus é através do amor à criação e às criaturas. Porque não tem jeito de você dar nada para Deus, né? O que você vai oferecer para o Criador? O universo pertence a Ele. O universo foi criado por Ele. Então, o que você pode dar a Deus? Mas você pode dar à criação. Não só no sentido material, mas no sentido da sua atitude, da sua postura, do seu sentimento, do seu pensamento. A única forma de amar a Deus é amando a criatura. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século da nossa era, falando sobre a queda do Templo de Jerusalém, porque foram duas quedas, uma que ocorreu no ano 586 e outra no ano 70, ele disse assim: o primeiro templo foi destruído porque nós não aprendemos a amar a Deus. E a gente pode entender, construímos um templo de pedra para que o Senhor do Universo habitasse. E o segundo templo foi destruído porque a gente não aprendeu a amar o próximo. Ou seja, nós só conseguimos de fato exercer esse amor através daqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente entende mais quando Jesus o tempo todo falava cumprir a vontade do Pai, né? Que é exemplificar esse amor, né? É agir para com todos como gostaríamos que fizessem para conosco. Quando a gente vê esse perdão dessa dívida tão grande desse homem, que esse rei perdoa, a gente tem que ver como que o nosso Pai é tão bom, misericordioso conosco. Tem uma lição no livro Estante da Vida, do Irmão X, do Chico Xavier, que ele fala sobre o compromisso. Então, ele conta a história de Alberto Nogueira, que ele, depois que ele desencarnou, que ele viu que tinha feito tudo errado na outra encarnação passada, tinha matado, tinha destruído os lares, tantas coisas, ele pede então uma nova oportunidade para reencarnar. E pede para que ele venha com a lepra, com a cegueira, com a idiotia, uma série de problemas para poder resgatar mais rapidamente aquilo ali. Ele recebe então uma carta dos Espíritos Superiores: não, você vai receber a oportunidade sim, só que Deus pede misericórdia e não sacrifício. Você vai reencarnar num lar, numa família, onde vai encontrar os percalços naturais para você ir quitando seus débitos. E por misericórdia de Deus, vai trabalhar 30 anos como médium numa casa espírita. E aí, terá resgatado então toda a sua dívida através do amor, ajudando as pessoas. Com 30 anos você terá tudo que quites, né? É a pena que ele veio e trabalhou 2 anos, já disse: olha, trabalhei 2 longos anos, né? Na mediunidade me cansei. Porque é assim, a gente pede, recebe a oportunidade, e como diz aí Beth ali agora mesmo, a gente esquece, e aí, quando vem, não tem problema nenhum, podemos postergar, não tem problema. Só que aí nós temos que lembrar que quando você adia uma dívida no banco, ela vem depois com juros e correções monetárias, né? José Luiz, é interessante porque Allan Kardec explica na introdução do Evangelho que ele não trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo todos os registros bíblicos do Novo Testamento, que ele escolheu aqueles registros que evidenciam o ensino moral do Cristo. Então ele trouxe só algumas. Por exemplo, essa passagem está no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, conforme já foi enfatizado aqui. Mas olha a beleza do trabalho pedagógico de Allan Kardec. Ele trouxe no item 1 aqui a lei de amor, que é o nome que ele dá ao capítulo, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí nós perguntamos: e como é que eu faço para amar o meu próximo? Isso fica vago. O próprio Cristo vem e diz: como é que eu amo o meu próximo? Fazei, é fazer. E já vai para questão prática. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que constitui
consistem a lei e os profetas. É fazer para o outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. E a parábola que Jesus apresenta é exatamente isso. Aquele homem devia uma fortuna ao seu senhor. E diante da impossibilidade de pagá-la, ele pede então que esse senhor tenha paciência com ele. E o senhor acaba perdoando. Quando chega a vez que ele encontra o seu credor, que devia apenas 1% daquela dívida que ele tinha com o seu senhor, ele não age, não faz com relação a esse seu devedor aquilo que ele recebeu de Deus, do seu senhor. Então, na parábola, ele exatamente está materializando para nós o princípio do amor, de nós sempre fazermos para o nosso próximo aquilo que a nossa alma pede que os outros façam com relação a nós mesmos. É a materialização do princípio da lei de amor que Allan Kardec foi, como dizer assim, e pensou dentro dos evangelhos essas passagens que exprimem com profundidade, vamos dizer assim, a lei maior do universo, que é a lei de amor. E a parábola é muito bem construída, mostrando a semelhança da posição dos dois homens. Porque você tem um devedor que faz um pedido e tem uma resposta. Você tem outro devedor que faz o mesmo pedido e a resposta é diferente. Mesmo depois de ter tido o exemplo do rei, esse homem age de uma maneira diferente. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, diante do exemplo que já foi dado pelo Cristo, que já foi dado pelos missionários, por tantos mensageiros, na hora que a gente encontra com o próximo, nas coisas menores e pequenas, a gente não consegue seguir esse exemplo. É a questão do perdão, né? Nós não sabemos assim, não temos noção ainda de avaliar como que Deus tem tantos meios de nos perdoar. Às vezes nós não acreditamos nisso. E o perdão tem um aspecto muito importante, viu, Zé Luiz? Porque nós, de um modo geral, nós imaginamos que quando eu perdoo, o beneficiário é aquele que está sendo perdoado. Essa é a visão que se tem. Pior do que isso, nós achamos que o perdão consolida o princípio da impunidade, que também é um equívoco terrível. E muita gente parte para a vingança porque acha que o outro precisa pagar aquilo que ele fez. É um equívoco total. De tal sorte que, quando se perdoa, quem realmente se beneficia com perdão é o que está perdoando, não é o que está sendo perdoado. Porque o ódio é uma chaga, é uma doença que nos faz um mal terrível, que nos aprisiona a sentimentos inferiores. De tal sorte que, quando eu perdoo, em verdade eu me liberto. Principalmente daquele sentimento negativo, que como se diz, me permanece preso. Encarcera. Preso àquela criatura, mas pelo sentimento negativo. O ódio é a verdadeira algema que nos prende realmente. Quando você está com raiva de alguém, a pessoa não sai da sua cabeça. Por mais que você se esforce, ela continua dentro da sua mente. E quem mantém isso é exatamente o ódio. Por isso que Pedro perguntou a Jesus, né? Quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus, acho que Pedro quis fazer uma média, 7 vezes, né? Aí Jesus falou para ele, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Tem gente que faz a conta de 490 e para, né? Mas não é a questão do 490, não é a questão matemática, é a questão de você perdoar a pessoa infinitamente. O Evangelho fala o seguinte, que é perdoar cada ofensa. Perdoar cada ofensa para que nós possamos também ser perdoados, como diz aqui. Porque o local do perdão é onde há ofensa, né? Então vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Vamos guardar as próximas considerações para o terceiro e último bloco do nosso programa. Aguarde só, já retornamos. Estamos de volta, então, com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, onde faremos aqui a conclusão dos estudos da parábola Credor Implacável do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E nós, às vezes, nós julgamos esse servidor, né, Julião?
que fez tudo isso, foi perdoado e depois não foi capaz de perdoar o outro, seu servo, né? Mas e nós? Será que nós, em que posição que nós estamos nessas questões aí? Viu, Zé Luiz, uma coisa importante que nós precisamos compreender, e a doutrina espírita nesse aspecto, ela é profundamente esclarecedora e consoladora. Porque o amor, ele não chega, a lei de amor não chega para nós pronta e acabada. Há um aprendizado contínuo, perene. Em verdade, a vida aqui na Terra, ela é devidamente programada. É apenas uma das etapas do nosso caminhar para Deus. E nós estamos, na atual fase de evolução do homem da Terra, em processo de aprendizado da lei de amor. A parábola mostra como nós não devemos nos conduzir, nos comportar perante o nosso próximo, até para não sermos contraditórios, porque o princípio é do amor. Quem é que não quer ser amado? O amor consola, o amor suaviza, o amor engrandece. A meta do Espírito é exatamente exercer na sua plenitude a lei de amor. Agora, precisamos compreender que nós não aprendemos a amar do dia para o outro. É todo um processo de transformação, de modificação, de aprendizado do Espírito para exercer as virtudes que são íncitas à lei de amor. E a importância do próximo, né, Julião? Sem o próximo, sem quem está no nosso caminho, não temos como nos exercitar neste aprendizado, né? Então, ver o próximo como alguém que nos oportuniza crescimento. Sem dúvida. Essa questão do próximo é importante, porque em outra passagem, Jesus fala que o reino de Deus é mais ou menos assim. Certa feita ele vai chamar todos, dividir as ovelhas de um lado, os cabritos do outro lado, e ele vai dizer para as ovelhas, benditas sois, porque quando eu tive fome, me deste comer, sede, me deste de beber, estive doente, estive preso, e me visitastes, me acolheste quando eu estava nu, quando eu estava desamparado. Mostrando exatamente esse princípio que quem quiser servir a Deus tem que servir ao próximo. Depois ele volta para os cabritos, para os bodes e diz o seguinte, olha, malditos sois vós, porque tive fome, tive sede, tive doente, tive sem teto, tive nu e não me amparastes. Eles vão dizer, mas quando foi que isso aconteceu? E o Senhor vai dizer, olha, todas as vezes que faltastes, a um desses pequeninos foi a mim mesmo que faltastes. De sorte que quem quiser servir a Deus não tem outro meio a não ser servindo ao nosso próximo. É o princípio universal da humanidade universal também, que somos todos irmãos necessitados uns dos outros e que precisamos, para chegar a Deus, nos amarmos. E existem diferentes níveis, né? Como a gente está em processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, no nosso cotidiano nós podemos agir em relação ao próximo com coisas. Porque apesar da parábola tratar de um aspecto espiritual, ela também parte do ponto material, que às vezes é o mais simples, né? É você dar alguma coisa para uma pessoa que está precisando, num momento de dificuldade, é um nível. Mas também tem um nível da atitude, daquilo que você dá, do que realmente é seu, do seu tempo, da sua disposição, do estar ali com a pessoa. Tem o nível do pensamento, que é um nível pouco refletido na atualidade, porque a gente às vezes cultiva tantos pensamentos contra o próximo, às vezes contra a classe política, às vezes contra essa personalidade, e a gente não percebe que pensamento também é força criadora. O Espiritismo nos mostra isso, que nós, quando pensamos algo, a gente emite ondas na direção daquele indivíduo. E no nível do sentimento também. Que tipo de sentimento que a gente cultiva? Se a gente cultiva o sentimento de piedade, a gente cultiva o sentimento de compaixão, de amor, ou se a gente cultiva sentimentos de indiferença, de ódio. Todos nós estamos, nesses 4 níveis, interagindo com o mundo. E a gente pode fazer algo de positivo em cada um desses níveis. Quando a gente está em casa, vê uma notícia na televisão de alguém que se desequilibrou, se a gente emitir um pensamento de compaixão, talvez vai ter alguém vibrando
em compaixão quando a gente cometeu um equívoco. E aí a gente lembra que essa parábola, ela também está permeada pela lei de cooperação, que também nos convida a agirmos uns para com os outros, né? Na construção de um pensamento positivo, como o Saulo falou, faz com que a própria terra se eleve. Quando eu nego, né, o meu momento de misericórdia, eu estou me empobrecendo e aqueles que estão comigo. Então, a lei de cooperação, ela nos enriquece quando nós nos posicionamos, né, com este amor, com esta misericórdia, né, com este sentimento para com o outro de amor. Então, todos nós nos enriquecemos, nos elevamos. A gente muda a nossa psicosfera na medida em que a gente começa a utilizar todo o nosso potencial de auxílio ao próximo de uma maneira adequada à lei divina. Daí a importância do perdão das ofensas. Às vezes nós somos tão melindrosos, qualquer palavra que a pessoa coloca para a gente, às vezes nos melindra. Hoje mesmo nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque melindra as pessoas. Então nós temos que lembrar que nós somos seres imperfeitos e nós perdoamos o nosso próximo, por quê? Nós precisamos também do perdão dele para com as nossas faltas. Está lá no livro dos Espíritos, capítulo 17, seres perfeitos. Seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, é uma comparação que não está no nosso alcance ainda, mas é a busca dessa perfeição. A busca dessa perfeição é isso, né, Juliano? É a gente procurar perdoar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aí tem que contar a palavra do bom samaritano, né? E o Espiritismo, José Luiz, ele traz, vamos dizer assim, uma profunda inovação na nossa compreensão, vamos dizer assim, universal. Ele nos revela que, do mesmo modo que existem leis naturais que regem a matéria, também existem leis naturais que regem a alma, que regem o espírito, que rege, por exemplo, o sentimento, o pensamento que nós emitimos. Aqui Jesus, ele diz assim, no final dessa parábola: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E aqui muita gente interpreta que Deus vai exercer a vingança sobre nós porque nós não fomos misericordiosos com o nosso próximo. E não é nada disso. Em realidade, como Deus criou leis naturais que regem tudo, inclusive a nossa conduta, o nosso sentimento, cada sentimento que eu emitir vai gerar, vamos dizer assim, uma consequência natural, que é fruto daquilo que eu estou emitindo de dentro da minha alma. Se eu emito ódio, rancor, vingança, podemos estar certos que é o mesmo que você lançar pedras pelo ar. Pra cima, vai né? chegar para cima, Vai cair em algum lugar e sobre alguém. Os nossos sentimentos também serão dessa maneira. E a lei de causa e efeito. Tudo isso retornará para nós como forma de aprendizado. Se eu fizesse o mal reiteradamente e não colhesse as consequências do mal que eu venho fazendo, talvez eu me perpetuasse na ignorância, porque a lei do retorno é a lei do ensinamento. É colhendo os frutos das minhas atitudes, da minha ação, do meu pensamento, dos meus sentimentos, que eu vou chegar à conclusão se eu estou agindo certo ou estou agindo errado. Isso é para o meu bem, é da pedagogia divina. Então, nunca é uma vingança divina. Na verdade, uma misericórdia. É um aprendizado para nós, cada vez que emitimos de dentro de nós algum sentimento. E o sentimento por excelência é o amor. Aqui o Kardec comenta, né, logo depois dessa passagem, que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Então, quando chega na caridade, nós sempre voltamos na questão 886, né? A caridade, que caridade é essa? A caridade conforme entendia Jesus. Kardec perguntou para os Espíritos, né? E vem lá a resposta, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros
e o perdão das ofensas. E ainda se reportando aqui a parábola, né, então Kardec fala, né, com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? Né? É a lei da proporcionalidade da nossa consciência, né? Tendo a nossa própria consciência, o que eu exijo dela para mim, eu devo dispensar a ela de acordo com isso que eu entendo que seja o bem para mim, ou o amor para mim, né? E aí nós temos o roteiro, né? Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, embora todos estejamos em processo de aprendizado, a nós espíritas compete uma responsabilidade maior, como Saulo falou, né, nível de pensamentos, de sentimentos, porque nós temos, né, essa doutrina, essa luz, esse roteiro que muitos aí ainda desconhecem. Nós não chegando lá, nós estamos no caminho, certo, né? E como diz Jesus, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Agora, ele fala, vinde a mim. A pergunta é essa, nós queremos ir? Estamos preparados para ir a Ele? Como aquele mancebo rico, que já cumpriu os mandamentos, mas não estava conseguindo desfazer das coisas materiais? Então, é esse o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado por mais esse programa que você está aí nos assistindo, e convidamos a você que possa continuar conosco nos nossos próximos programas.